Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao projeto Inglês com Pensadores. O meu nome é Olivelton, mas pode me chamar de Oli. E nesse vídeo eu vim falar um pouco do porquê eu resolvi criar esse podcast, qual que é o propósito dele, qual que é a minha relação com esse idioma e como que ele mudou, a perspectiva da minha vida, sobre como eu pensava em viver minha vida e quais são meus propósitos futuros. Então, vamos começar com o tópico qual que é a minha relação com o inglês, e como que eu aprendi inglês, como que eu me envolvi com o inglês. Então, basicamente, a minha história com o inglês começou lá por volta de 2015 e 2016, quando eu descobri um podcast chamado O Nome Disso é Mundo. Então, vocês sempre vão ver eu estar falando sobre esse podcast, porque basicamente ele me deu uma outra perspectiva em relação à cultura, a idiomas e sobre as pessoas, as diferentes, a diversidade que a gente tem de pessoas nesse planeta, E o quão é interessante a gente utilizar idiomas para conhecer mais sobre a cultura e também as pessoas de outros países. Então esse podcast ele foi criado pelo Felipe Teixeira, e a proposta desse podcast era entrevistar outros brasileiros que moram em outros países ao redor do mundo. Então, nesse podcast, eu aprendi muito sobre a perspectiva de como é viver em um determinado país e como se adaptar à cultura desse outro país e também ao idioma, Às vezes o país não falava inglês e a pessoa tinha que aprender, espanhol, ou então japonês, para se virar no dia a dia. Então, eu acho, do meu ponto de vista, que a minha relação com idiomas e cultura e inglês começou aí. E, então, eu segui, escutando o podcast O Nome Disso é Mundo, e vendo o quão era legal viver em outros países, pela qualidade de vida, pela segurança, pela cultura diferente que você tem que se adaptar, E que você tem esse contraste, da cultura brasileira, que a gente age, se comporta e pensa de um jeito, e quando a gente vai para fora, a gente tem que largar um pouco disso que a gente tem aqui no Brasil, da nossa cultura, e começar a adaptar ao novo meio que a gente está inserido. Então esse podcast me ensinou muita coisa sobre relacionamento humano, sobre adaptação, sobre pensar do ponto de vista de uma outra pessoa que não pensa igual na sua cultura. Então eu achei muito interessante isso. Então a minha paixão por aprendizado de inglês e também futuramente de outros idiomas tem um pouco do que eu vivenciei, através das entrevistas desse podcast. Então, em 2018, eu descobri um programa na Nova Zelândia chamado Work Holiday Visa, que é um programa que eles te dão um visto para você trabalhar e também viajar e fazer cursos dentro do país de forma legal por um período de 1 ano aproximadamente. Então, quando eu descobri isso, eu vi uma grande oportunidade para mim começar a aprender inglês, porque esse foi a grande motivação, porque eu nunca pensei em fazer intercâmbio, porque é um preço que, dependendo dos seus objetivos, pode ser inacessível, porque é muito caro, e também às vezes você pode aprender inglês estando aqui no Brasil, então às vezes não faz muito sentido você pagar um preço muito alto para ir para outro país aprender o idioma. Eu não estou falando que intercâmbio é ruim, estou falando que depende dos seus objetivos em relação a quanto você pode gastar, se você realmente precisa ir para outro país para aprender inglês. Então, quando eu descobri esse programa chamado Work Holiday Visa, eu pensei, é uma grande oportunidade para mim sair do país sem necessariamente ter que gastar 30, 40 mil reais em um intercâmbio. Então, esse programa, Work Holiday Visa da Nova Zelândia, atualmente tem para Austrália, abriu esse ano
esse programa para a Austrália, que eu fiquei sabendo. Tem para a Alemanha, então, sei lá, às vezes você tem algum interesse em ir para a Alemanha. E também tem para a França. São esses países que eu sei que existe o Work Holiday Visa em parceria com o governo brasileiro. Mas o meu pontapé inicial para começar a aprender inglês foi quando eu descobri esse programa. Que eu falei, nossa, é a oportunidade para me sair do Brasil, conhecer uma cultura nova, novas pessoas, novas oportunidades. Então eu fiquei muito animado. Mas esse é um programa muito disputado, que ele tem abre as inscrições uma vez no ano e geralmente o site fica muito sobrecarregado porque vários brasileiros acessam e as vagas são limitadas. Então, em 2019, que eu fui tentar, né, fazer a minha inscrição para esse programa na Nova Zelândia, eram 300 vagas e geralmente entram mais ou menos umas 10 mil pessoas ou muito mais num único dia, em uma única hora, para fazer as inscrições. Então, basicamente, quem consegue concluir a inscrição ganha na loteria, basicamente. Então, começou tudo lá em 2018. E como que eu comecei a aprender inglês, né? Vocês perguntam. Qual que é o caminho mais provável que uma pessoa que nunca estudou inglês na vida, tirando escola pública, claro, faz? Ela procura um curso, né? Uma escola de idiomas, um professor particular. Então, muito bem. Aqui na minha cidade eu encontrei uma professora particular e eu comecei a estudar com ela, né? Então, eu fiquei estudando durante um ano nessa escola particular, mas depois de um ano eu comecei a desanimar, querer desistir, porque eu não via muito progresso no meu aprendizado. E foi quando eu saí dessa escola de idiomas. Assim, a professora era incrível, mas o grande, assim, depois desse tempo inteiro aprendendo inglês e também estudando sobre métodos de aprendizado de poliglotas, lendo diversos artigos sobre aprendizado de idiomas em geral, eu vi que o grande problema está na questão da metodologia. Então, a maioria das pessoas não aprendem idiomas não é por causa de se o professor é ruim, ou se a escola é ruim, ou se o material é ruim. Quer dizer, o material está dentro da metodologia, na verdade, né? Geralmente por causa da metodologia, que foca muito em ensinar primeiro as regras de gramática. E isso eu não estou falando da boca para fora, porque já vi diversos casos que a pessoa aprende só gramática, e no final das contas ela sabe resolver exercícios de gramática. Então, você dá um livro lá para ela, ela consegue resolver todos os exercícios, mas quando a gente fala para ela ver um vídeo aí, para ela tentar compreender escutando o vídeo, ela não entende. Se pedir para ela conversar, ela não consegue conversar. Porque existe uma grande diferença entre você saber resolver exercícios e tirar uma nota ótima e fazer outras coisas relacionadas ao idioma, que é escutar. Então, escutar um podcast, ver um vídeo em inglês e entender o que está sendo falado. Porque essas são, digamos que, quando você resolve um exercício, uma atividade no livro, é uma habilidade que você desenvolve que é diferente das outras habilidades do idioma, que é, por exemplo, escutar, uma habilidade que você só vai desenvolver ela escutando muito inglês. A escrita também é outra habilidade que você só vai desenvolver ela escrevendo, lendo muito, tendo contato com o idioma. Então, só porque você sabe resolver exercícios de gramática em livro de inglês e acerta tudo, não necessariamente significa que você vai ter o mesmo desempenho em outras habilidades do inglês. Esse é o meu ponto de vista e podem ter outras pessoas que discordam e tá tudo bem, ninguém é dono da verdade absoluta, mas com base no meu aprendizado e também na observação e na opinião de outros poliglotas e também de estudantes de idiomas que eu tive contato, geralmente a gramática mais trava a pessoa no aprendizado do que se ela aprendesse de forma mais natural, que é
através da exposição. Então, o que seria exposição? Exposição é você assistir um vídeo com legenda em inglês e, por exemplo, você vê uma palavra nova e você fala, o que significa essa palavra? Você vai lá, anota ela no seu caderno, pega um dicionário, um tradutor, sei lá, alguma coisa assim, traduz essa palavra ou vê o significado dela. Então, você está aprendendo através da exposição direto ao idioma. Você não está primeiro aprendendo tal regra gramatical primeiro e depois você vai ver como ela é usada no idioma. Não, você aprende o idioma e as regras gramaticais ao mesmo tempo, tendo exposição. Então, exposição aqui a vídeos com legendas, séries com legendas, podcasts com transcrição, igual é o caso aqui no inglês Compensadores. Então, existem diversas maneiras de se aprender um idioma. Não existe uma única maneira, existe uma gama muito alta de modos que você pode aprender um idioma. Gramática é um modo que as pessoas podem aprender, só que geralmente leva mais tempo. Ou então a pessoa entra num processo que, quando ela vai falar, ela sempre fica lembrando primeiro assim, tal regra tem que falar assim. Então, quando a pessoa para primeiro para processar a informação da regra gramatical, para depois ela falar, leva muito tempo. Quando eu estou, por exemplo, eu estou aqui falando português, eu não estou pensando assim, qual que é o verbo, qual que é a conjugação. Não, eu estou falando, é claro que pode ter alguns erros de português na minha fala, o que é tudo normal, né? Porque depende do meio que eu convivi, depende da linguagem. Por exemplo, moro em Minas Gerais e aqui eu tenho um sotaque, tem um jeito diferente de falar. Não significa que o meu português está errado. Às vezes está fora da norma culta, da forma tradicional, mas o importante é que vocês estão compreendendo a mensagem que eu estou querendo passar. Então, nem sempre ficar pensando na gramática como meio de você comunicar algo vai te dar bons resultados na mensagem que você quer passar. Então, eu fiquei nessa escola durante um ano, que o método basicamente era focado em, primeiro, te ensinar uma regra gramatical, um tópico gramatical, alguma coisa assim, depois te inserir ao idioma. Eles te inseriam ao idioma através do quê? Às vezes era um videozinho, às vezes era um áudio, e depois você fazia exercícios respondendo questões de múltipla escolha, essas coisas assim que vocês já passaram ou talvez vão passar, né, se vocês não verem esse vídeo. Então eu fiquei nessa escola durante um ano e eu não obtive resultados assim que me deixaram satisfeitos. Então eu saí da escola e comecei a pensar assim, se poliglotas aprendem sozinhos, se eu já vi outros estudantes que aprendem sozinhos, talvez eu possa aprender sozinho também. E foi o que eu tentei fazer. Então eu comecei a assistir diversos vídeos no YouTube, então observando, né, de estudantes, de poliglotas brasileiros, como eles aprendiam. O meu foco sempre estava em como eles aprendiam e não aprender inglês. Aprender inglês foi um processo que eu fiz depois. Então, nessa pesquisa que eu fiz, o meu foco era em como estudantes autodidatas aprendiam idiomas e como poliglotas aprendiam. Então, eu sempre estava focado no que eles faziam. Então, eu tentei observar padrões na maneira como eles aprendiam para depois começar a estudar. Então, eu observava que eles falavam que eles escutavam muita música, acompanhando a letra da música, assistiam muitos filmes e séries com a legenda, e as coisas que eles não sabiam, ou eles anotavam, ou eles pausavam e procuravam a tradução ou o significado da palavra no dicionário. E então eu comecei a perceber o quê? Eles treinam muito a escuta. Então eles passam muito tempo escutando música, muito tempo vendo vídeos e séries no YouTube e também procurando o significado das palavras. E anotavam e etc. Então eu observei um padrão, a escuta. De novo, leitura. Leitura do quê? Das letras das músicas.
leitura da legenda dos filmes e séries. Então a gente observa duas coisas importantes no aprendizado de um idioma: a escuta e a leitura. Em momento algum eu via, assim, pode ter tido alguns casos, mas foram bem raros, de pessoas que falavam assim: eu aprendi pegando um livro de gramática e estudando as coisas que estavam lá. Muito raro. Geralmente as pessoas sempre estavam se expondo ao idioma. Quando eu digo expor, é você fazer isso: escutar música, escutar podcast, ver vídeos, séries e etc. Então comecei a notar um padrão. Foi então que eu conheci o Mário Vergara, e o Mário Vergara ele tinha todo um processo estruturado, de um método, uma metodologia estruturada. Então eu comecei a acompanhar os vídeos do Mário Vergara, que é um professor de inglês relativamente famoso aqui no Brasil. Eu não sei se vocês conhecem, mas dentro da comunidade de inglês, idiomas assim, ele é bem famoso aqui dentro do Brasil. Então eu comecei a acompanhar algumas lives que ele fazia no canal dele, e onde ele explicava qual o processo de aprender idiomas, quais aplicativos e ferramentas ele utilizava. Então a metodologia dele utiliza basicamente textos com áudio. Textos com áudio seriam pode ser um vídeo, pode ser um podcast, que tenha a transcrição do que é falado. E música não entra na metodologia dele, porque música, digamos que a entonação e também a linguagem de música geralmente tem mais gírias, e também o ritmo, quando a pessoa canta, é muito diferente de quando a pessoa fala. Então, geralmente a metodologia dele não utiliza músicas, mas qualquer mídia, áudio, vídeo, séries, filmes, que tenham a pessoa falando num contexto assim, mais próximo da realidade. E que tenha algo, um documento, né, sei lá, um Word, um PDF, com o que é falado. Então aí e também a tradução, porque geralmente, se possível, ter a tradução, que a gente também disponibiliza aqui no podcast Inglês com Pensadores, porque a tradução te ajuda a ganhar tempo. Então, em vez de você ficar procurando cada palavra de forma individual num dicionário ou aplicativos lá no Google Tradutor, você já tem a tradução lá prontinha para você tirar suas dúvidas enquanto você estuda a transcrição ou a legenda em inglês. Então a metodologia dele é baseada chama textos com áudio. Então você estuda, né? Então você compara o texto, as falas em inglês lá, com a tradução. Então você compara e começa a assimilar. Quando eu falo assimilar, você começa a observar padrões. Então, através dessa exposição, você vai aprendendo a gramática de forma natural. Então você aprende lá que o was é um verbo que significa foi, era. Então você começa a se expor e a pesquisar algumas partes, né, de verbos, e você começa a aprender. Was era foi, era. Então você começa a entender um pouco da gramática desse idioma de forma contextualizada. Então você não aprende primeiro verbos no passado, verbos no futuro, verbos no presente, como conjuga. Você não aprende essas coisas gramaticais antes para depois ver como elas são usadas no idioma. Não, ao mesmo tempo que você vê como elas são usadas no idioma, você também aprende a gramática nesse processo. Então a metodologia dele é dessa forma: utiliza textos com áudio e a gramática você aprende de forma contextualizada. E além disso, ele também utiliza uma ferramenta chamada Anki, que é um programa para computador e aplicativo para celular iPhone e Android. E a função desse aplicativo é que você cria uma coisa chamada flashcards, que são cartões. Então podem ser cartões, nesse caso é digital, né? Mas você também pode fazer com papel. Então, por exemplo, se você tem um pedaço de papel assim, você põe na frente do cartão
Você põe uma pergunta e no verso você coloca a resposta. No caso de idiomas, geralmente o que eles fazem é assim: você coloca uma frase em inglês na frente, com o áudio em inglês, na frente desse cartão. Mas aí no caso eu estou falando que você vai colocar o áudio nesse aplicativo Anki, que aceita para você colocar áudio, imagem e até vídeos e GIFs também, então aceita diversas mídias. Então, quando o cartão é físico, assim, né, de papel, você só tem a possibilidade de escrever e desenhar, basicamente. Agora, quando é aplicativo, você tem diversas possibilidades. Então, basicamente, os flashcards digitais, você coloca uma frase em inglês na frente e o áudio para você aprender como as palavras são pronunciadas. E no verso, você vai colocar a tradução daquela frase e da palavra também, e a definição. Então, tem pessoas que colocam a tradução da frase e da palavra, então outras pessoas colocam apenas a definição da palavra. Isso varia de cada pessoa e também do método que a pessoa resolveu criar de forma personalizada para ela. Mas basicamente o que esse Anki, nesse aplicativo, faz é criar flashcards, e o objetivo de flashcards é você revisar esses flashcards. Então você avalia. Tem algumas avaliações que você faz, tipo, bom, se você lembra da tradução dessa frase. Errei, caso você não lembrou dessa frase em inglês. Então, a partir disso, o aplicativo ele faz uma coisa que chamam de repetição espaçada, ou seja, ele vai mostrar esse cartão, os cartões que você erra, ele vai mostrar com maior frequência para você. Então, todos os dias você tem que revisar esses flashcards que você cria. Então, aqueles que você erra com maior frequência, você vai revisar eles com maior frequência também. E aqueles cartões que você erra com menor frequência, você vai revisar eles com um espaçamento de tempo maior. Então, por exemplo, faz de conta que eu revisei um flashcard hoje e eu errei ele. Então, provavelmente, eu vou revisar ele novamente amanhã. Então, em outro caso hipotético, faz de conta que eu revisei um cartão hoje e eu acertei ele. Então, eu vou revisar ele novamente só daqui a 3 dias, por exemplo. Então, é isso que é repetição espaçada. Os cartões que você tem maior dificuldade em lembrar, você vai revisar eles com maior frequência, em intervalos de tempo com menor duração. E os cartões que você lembra com maior facilidade, o espaçamento da revisão vai ser maior. Então, basicamente, o que esse aplicativo faz, ele te ajuda a relembrar as coisas que você esquece com mais frequência, e aquelas coisas que você esquece com menor frequência, você não precisa revisar elas sempre. Esses flashcards ajudam você a passar as informações, né? Ou seja, palavras, frases e expressões que você aprende em inglês, da memória de curto prazo para de longo prazo. Ou seja, a memória de curto prazo é aquela memória que você guarda aquelas informações temporárias. Então, elas ficam armazenadas na sua memória de curto prazo e depois de um tempo, se elas não forem informações importantes para o seu cérebro exclui elas, basicamente. É como se fosse o Windows, basicamente. Tudo que é arquivo que você não vai precisar no longo prazo, o que você faz? Você exclui para a lixeira. Depois você vai lá, aperta o botão e exclui para sempre do seu computador. Então essa seria a memória de curto prazo. Agora a memória de longo prazo é aquela memória onde você guarda informações realmente importantes para o seu cérebro. Então, por exemplo, senha de aplicativo, senha de banco, nome de pessoas, lembranças, tudo isso fica guardado na sua memória de longo prazo. Então, o intuito, utilizando esse aplicativo de flashcard, é você passar todas as informações que você está aprendendo em inglês para a memória de longo prazo. Então, sempre que você escutar uma palavra, se ela estiver na memória de longo prazo sua, você vai lembrar do que ela significa. Sempre que você escutar uma frase e ela estiver na memória de longo prazo, você também vai lembrar. Então, o objetivo desse aplicativo é internalizar o aprendizado
essas informações que você aprendeu no passado na memória de longo prazo, para você sempre lembrar delas. Então, para se tornar um processo automático dentro do seu cérebro. Então, a metodologia do Mário Vergara utiliza essa gama, né, de técnicas e ferramentas. Então, textos com áudio é uma técnica, uma metodologia. E o Anki é uma ferramenta que você utiliza para memorizar ou lembrar essas informações que você está estudando. Então, o Anki também é utilizado por concurseiros, pessoas que estudam medicina, pessoas que aprendem programação. Então, ele não é só utilizado no aprendizado de idiomas. Então, eu comecei a seguir essas coisas que o Mário Vergara falava lá no canal dele e colocar em prática. E eu comecei a observar o quê? Evolução no meu aprendizado. Então, quanto mais eu aprendia e observava mais a minha evolução, mais vontade eu tinha de estudar. Então, eu fui fazendo isso, estudando vários textos com áudio, aprendendo muitas e muitas palavras e utilizando o Anki para consolidar essas informações na minha memória de longo prazo. Então, depois de 3 anos, né, já faz 3 anos que eu estudo de forma autodidata. Então, durante 1 ano, eu estudei com auxílio, né, de professor numa escola. E nos últimos 3 anos, eu estou estudando de forma autodidata, da minha casa, no meu quarto aqui estudando, e através de materiais gratuitos que eu encontrei na internet. E a mesma coisa que eu estou fazendo atualmente, disponibilizando conteúdos de forma gratuita. Então, eu sempre utilizei conteúdos gratuitos na internet. Nunca paguei um curso a mais para fazer. Então, sempre utilizei vídeos do YouTube. Então, qualquer dúvida que eu tenha em relação à gramática, eu nunca precisei contratar um professor. Eu vou lá no YouTube e aprendo. Qualquer material de texto com áudio também está cheio pela internet. Tem vários lugares. Lá no meu blog também eu tenho um texto lá que eu explico, né, como eu aprendi inglês, dou várias dicas de ferramentas e sites. Então, tudo que eu aprendi, eu disponibilizo aqui para vocês. Então, nunca precisei pagar algo a mais para aprender inglês. É claro que se você tem condição ou se você acha interessante em fazer um curso, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu sou uma pessoa que eu gosto desse processo de aprender as coisas por mim mesmo. A grande vantagem de um curso que eu vejo é que você economiza tempo. Então, quando você tem um professor, quando você tem um curso, você tem ferramentas que te economizam tempo. Então, em vez de você ir lá no YouTube, procurar um vídeo e tem que assistir o vídeo, entender o que aquele vídeo está te explicando, não, você vai direto lá no professor do seu curso, pergunta, ele te explica, isso te economiza tempo. É muito bom o curso por causa disso, porque te economiza tempo. Então, se você é uma pessoa super ocupada, compra um curso ou tem aulas particulares, dependendo da metodologia também. Sempre fico preocupado qual que é a metodologia que o professor utiliza. Porque, infelizmente, tem professores que não utilizam uma metodologia interessante, que é uma metodologia ultrapassada, ou seja, que é muito focada em gramática. Então, geralmente, do meu ponto de vista, quando a metodologia é muito focada em gramática, os resultados tendem a ser muito demorados. A evolução que você vê no seu aprendizado é muito lenta. Do meu ponto de vista, eu não estou falando que é certo ou errado utilizar gramática para aprender um idioma. Do meu ponto de vista e de outros poliglotas e vários estudantes, não é uma coisa que geralmente funciona de uma forma assim, que tem um progresso muito rápido. Então, eu comecei a seguir essa metodologia do Mário Vergara e eu comecei a ver esses resultados, né? E foi até onde eu cheguei no meu nível atual, né? Que é um intermediário avançado. Talvez eu esteja no avançado ou no intermediário avançado. Eu não sei muito bem, porque não é uma preocupação que eu tenho hoje em dia em ficar assim, nossa, será que eu estou avançado? Será que eu estou fluente? Porque basicamente tudo que eu gosto de fazer, que é ler, escutar, também ver vídeos e séries,
eu já consigo ver e compreender muito bem. Então, eu não tenho essa preocupação assim, será que eu sou fluente? Não, como eu tô, todos os dias eu estou em contato com o idioma, eu sempre estou aprendendo coisas novas. Então, a minha evolução sempre é constante. Às vezes a evolução é menor, né? Porque quando você atinge um nível muito alto de vocabulário e expressões, você tem poucas coisas para aprender. E essas poucas coisas que você tem para aprender, elas se tornam mais raras de você encontrar na linguagem no dia a dia. Então, eu sempre estou evoluindo, né, todos os dias, mas num passo mais lento, porque eu já tenho um nível de vocabulário bem interessante assim. Então, basicamente é isso. Eu continuo estudando e estou evoluindo meu inglês. Então, o meu processo, né, para aprender inglês foi esse, a maneira como eu aprendi. E durante esse tempo, né, essa minha jornada de 3 anos aprendendo inglês, eu desenvolvi alguns projetos. Então, eu tive 3 canais no YouTube. O primeiro canal no YouTube chamava Tips of English, que a tradução era dicas de inglês. Então, eu compartilhava basicamente a mesma coisa. Eu dava dicas de site, compartilhava o meu processo de estudo com as outras pessoas. Depois eu mudei o nome desse canal Tips of English para Enjoy the Language, que a tradução seria aproveite os idiomas, porque eu quis mudar o foco do canal para uma abordagem mais ampla, porque eu percebi que aprender só inglês não seria o ponto final da minha jornada com idiomas. Então pensei assim, depois do inglês eu quero aprender outros idiomas, tipo espanhol, grego também, que é uma língua que eu tenho muito interesse, porque eu gosto muito de filosofia, filosofia grega e também de mitologia grega. Então é um idioma que eu tenho um certo interesse. Então esse canal, ele quis representar o quê? Uma nova paixão que eu adquiri, que é essa coisa por idiomas, né? Falar sobre idioma, falar sobre educação. E depois desse canal, que foi um projeto que eu desisti, né? Nasceu a Biblioteca de Idiomas, que era um canal e também um site onde eu fazia curadoria de recursos para aprender diversos idiomas. Então tinha vários recursos como sites, extensões, aplicativos para aprender inglês, aprender espanhol, aprender russo, que eu tenho um colega, né, chamado Thiago, do canal Vem a Minha Língua Russa, que ele aprende russo, né? Ele já está num nível bem avançado de russo, e ele disponibilizou lá na Biblioteca de Idiomas vários recursos para quem tinha interesse em aprender russo. Então a Biblioteca de Idiomas era um site e um canal onde eu divulgava esses recursos. E depois, né, esse projeto teve um fim, né? O fim dele foi em 2021, que eu mantive esse site, mas depois ele saiu do ar. E em 2022 eu retornei agora com esse novo projeto, que é o Inglês com Pensadores, que é um podcast, que eu sempre tive paixão por podcast, sempre fui muito viciado em escutar podcast em português, e agora em inglês, então a variedade de podcasts em inglês é sensacional, assim, você encontra de tudo, literalmente, de qualquer assunto que você pensar em inglês. Então, a proposta, né, do Inglês com Pensadores é trazer o ensino de idiomas de forma gratuita, com foco central nas pessoas. Por isso que lá no destaque, né, lá do Começa aqui no Instagram, eu falo que é um projeto feito para pessoas e que também valoriza a opinião das pessoas. Porque tudo gira em torno das pessoas. Então eu quero trazer uma experiência personalizada para vocês que estão aqui no Instagram, para vocês que acompanham o site lá e também acompanham o podcast. Eu quero trazer uma experiência personalizada. Então, todas aquelas coisas, todas as dificuldades que eu passei como estudante de inglês autodidata, assim, que eu observava, por exemplo, às vezes tinha um site que eu entrava lá e ele não tinha uma experiência muito interessante, ou às vezes eu pensava assim, nossa, se nesse site tivesse tal funcionalidade, poderia tornar o estudo mais simples para as pessoas. Então, toda essa experiência que eu obtive dentro da metodologia de textos com áudio,
eu trouxe de uma forma mais adaptável para estudantes, né, autodidatas. Então lá no site vocês encontram um player personalizado, vocês encontram um site também que ele tem toda uma responsividade, né, que ele funciona bem tanto em computador quanto no celular. Então eu pensei nessa experiência personalizada para ajudar vocês. Por exemplo, a gente tem áudios, né, também. Cada frase tem o áudio separado dela para a pessoa escutar. Então eu pensei nisso para quê? Para facilitar o processo de estudo. Então, em vez de você ter que reescutar o áudio de novo, inteiro, só porque você quer escutar uma frase, então você tem já o áudio daquela frase separada lá no site. Então, eu quis trazer essa experiência personalizada, focada em estudantes autodidatas, justamente para facilitar esse processo. Eu sou uma pessoa que acredita muito na educação, então eu vim de uma família que não teve grandes oportunidades na parte educacional, de fazer faculdade, fazer especialização e tal, mas eu tive a oportunidade, né, de fazer faculdade. Não cheguei a concluir a faculdade por alguns motivos assim que eu não vejo o ensino superior atual, assim, brasileiro, preparado para ensinar as pessoas. Então eu tive algumas divergências assim quanto ao ensino na faculdade, por isso que eu saí da faculdade. Então, mas eu sempre fui uma pessoa que acreditou na educação. Eu acredito na autoeducação, que eu gosto de chamar. A autoeducação seria você, como indivíduo, entender que você é responsável por se educar. E quando eu falo educação, não é a questão de você ter bons modos ou tratar as pessoas bem. Como um ser humano, a gente já espera que você deveria ter esses valores sociáveis, assim, de tratar as pessoas bem, de ser educado e tal. Educação, para mim, é algo a mais, que é você buscar o conhecimento, porque você precisa dele para utilizar no trabalho, ou então você precisa dele para ganhar mais dinheiro, ou então você busca porque você é uma pessoa muito curiosa. Você tem muita vontade de aprender sobre as coisas. Então, a autoeducação, para mim, é isso. Você busca o conhecimento porque você tem um objetivo em particular e, através desse conhecimento, você vai conseguir alcançar esse objetivo. Então, por exemplo, às vezes você quer morar em outro país. Então, o primeiro passo, digamos assim, é você aprender inglês. Então, você corre atrás. Você não espera alguém chegar e falar assim, tá aqui o curso de inglês, só você estudar. Não. Você vai lá no YouTube, vai no Google, pesquisa, aprende como se aprende um idioma e começa a colocar em prática e se torna o seu professor. Isso para mim é autoeducação. A autoeducação para mim é você não precisar de um professor do seu lado te explicando as coisas. Você pode utilizar outros meios para ter explicação de outras pessoas da internet para te ajudar a aprender alguma coisa, então você alcança o objetivo. Então, meu objetivo era mudar do Brasil e conhecer outras culturas, e eu vi o inglês como uma ponte até esse objetivo. Então, eu fui lá e aprendi inglês, estou aprendendo inglês ainda, com esse objetivo em mente. Então, hoje em dia eu já tenho um nível assim, razoável de inglês. E é isso, a autoeducação para mim é isso. Você tem um objetivo, você vai lá, corre atrás e aprende. Você não espera a sua situação financeira ou o presidente do país chegar e te dar um curso, sei lá. Você não espera alguma situação externa te trazer o resultado que você precisa da sua vida. Você mesmo se autorresponsabiliza e busca aquilo que você quer. Então, o Inglês com Pensadores, ele também tem esse objetivo de não só ensinar inglês, mas trazer uma mentalidade que pode te ajudar a chegar nos seus objetivos. Então, o conteúdo aqui no Inglês com Pensadores, o próprio nome já fala, né, é um conteúdo mais intelectual. Ele não é um conteúdo para entretenimento. Então, por exemplo, outros professores, outros podcasts trabalham, às vezes, com
uma coisa mais de entretenimento, né? Então, inglês com séries, inglês com filmes, inglês com músicas. Esse é um determinado tipo de ensinar inglês, que é mais de forma mais para te entreter, basicamente, né? Assim, porque música, filmes, essas coisas assim, são mais interessantes, assim, de você aprender, né? Porque é entretenimento, como o próprio nome diz. Mas o foco aqui do Inglês com Pensadores é trazer um ensino do inglês com uma pegada mais de mentalidade, mais reflexão. Então, o conteúdo que eu trago geralmente são de empreendedores, de psicólogos, de filósofos e qualquer pessoa que tenha uma ideia que te dá um clique. Quando eu falo um clique, por exemplo, às vezes você está vendo um vídeo ou escutando um podcast e a pessoa fala uma coisa que te acende uma luzinha assim no seu cérebro. Então é nesses momentos assim que a pessoa fala uma coisa muito interessante que eu gosto de trazer aqui para o podcast. Porque às vezes nem a própria pessoa que está falando alguma coisa percebe que ela falou alguma coisa que assim é genial no momento que ela está falando. Só depois dela assistir que ela vai perceber, nossa, olha que sacada interessante. Então são essas sacadas, essas ideias que eu gosto de trazer para cada episódio do podcast. Porque às vezes uma frase, ela pode te abrir várias portas assim na sua vida. Porque a gente tem uma perspectiva limitada, né? A gente nunca tem uma perspectiva ampla sobre tudo que acontece na nossa vida. Então, às vezes, uma frase ela pode ser determinante para mudar o modo como você pensa sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre tudo na sua vida. Então, é esse o propósito, além do inglês, que eu quero trazer para esse projeto. Trazer uma fonte de reflexão e aprendizado para a sociedade. Então, é muito mais, por isso que eu falo, que é muito mais do que aprender inglês. É muito mais do que entretenimento. Várias lições, né, que a gente pode colocar em prática em nossa vida para mudar a nossa perspectiva de vida, para alcançar novos objetivos. Por isso que eu falo que aqui você aprende inglês gratuitamente e extraordinárias lições de vida. Por quê? O que é ordinário? Ordinário é uma coisa comum, é um senso comum, é uma coisa padrão. E quando você fala extraordinário, é o quê? É aquilo que excede o que é comum, o que é ordinário. Então, quando você aprende uma coisa extraordinária, uma coisa que te brilha os olhos, é uma coisa que pode mudar completamente a sua vida. Então, é esse o principal objetivo do podcast, além de trazer inglês para você aprender várias coisas, né? Eu penso assim que quando eu aprendi inglês e que eu cheguei num nível que eu já conseguia entender muito bem o que as pessoas falavam e também tudo que eu lia assim, eu conseguia entender bem, foi um divisor de águas assim no meu aprendizado, sabe? Porque agora eu utilizo o inglês como ferramenta de aprendizado para melhorar a minha vida. E quando eu falo melhorar a minha vida, não é mudar apenas financeiramente, mas principalmente mentalmente. Porque tudo parte dessa coisa que a gente chama mente ou cérebro, basicamente. Um modo como você pensa, ele interfere na sua vida. Então, o modo como você enxerga uma determinada situação vai te dar um impulso, né? Vai te fazer tomar uma ação, seja ela inteligente ou muitas vezes uma ação burra, que vai te determinar um resultado. Então, qualquer ação que seja feita de forma não racional, ela pode trazer consequências ruins na sua vida. E quando você aprende a refletir sobre as suas ações, antes de tomar as suas ações, você consegue ter maior controle sobre o que você vai fazer. Então, exercitar o nosso pensamento, a nossa mentalidade é uma coisa muito importante nos tempos que a gente vive atualmente. E através disso, você só consegue ter essa racionalidade colocando bom conhecimento para dentro, colocando conhecimento de qualidade para dentro do seu cérebro. O inglês é uma ótima ferramenta para você
ter acesso a diversos conhecimentos interessantes. Então, trazendo esses pequenos insights, essas pequenas sacadas de conhecimento de grandes pensadores, empreendedores, psicólogos, esportistas, vocês não imaginam a gama de pessoas interessantes que eu quero trazer para os episódios aqui do podcast. Psicólogos, empreendedores, esportistas, várias pessoas incríveis assim, que eu tenho contato e que eu quero trazer o conhecimento delas para vocês aprenderem inglês e também mudar a forma como vocês pensam em relação ao mundo e também ter novas perspectivas em sua vida, entende? Então eu quero trazer muitas coisas legais para esse projeto, principalmente também falar sobre psicologia, que é uma coisa que eu acho que é muito, como que eu posso falar? Muito depreciada. É muito importante a gente falar sobre psicologia, sobre terapia e diversas coisas que ajudam a gente a entender melhor quem nós somos e como pensamos. Então esse projeto também futuramente ou em breve vai trazer várias coisas relacionadas à psicologia, que é uma coisa que eu admiro muitos profissionais de psicologia. Então é uma coisa que eu quero trazer para esse projeto. Também quero trazer várias entrevistas com profissionais que trabalham com idiomas em sua vida, não diretamente com idiomas, mas profissões em que idiomas são importantes. Então, por exemplo, programação, tradução, diversas coisas que englobam idiomas eu vou trazer com entrevistados, né, convidados que vão nos ensinar um pouco mais sobre a profissão deles. Então é uma coisa bem interessante que eu vou trazer para esse podcast. E basicamente é isso. O propósito do Inglês com Pensadores é trazer o aprendizado de inglês de forma gratuita e também trazer essa mudança, né, de mentalidade para as pessoas. Trazer novas oportunidades e também perspectivas de vida para quem tem interesse em crescer, seja na carreira, seja de forma autônoma. Às vezes você quer trabalhar numa grande empresa, tipo Google, tipo a Apple, então inglês você vai ser muito fundamental na sua vida. Às vezes você quer montar seu próprio negócio, então você pode encontrar diversas pessoas, não só aqui no Brasil, mas às vezes você pode fazer uma amizade lá, sei lá, na China, por exemplo, com um cara que fala inglês e vocês podem construir um negócio incrível. Por que não? Então o inglês ele te abre diversas oportunidades para você se conectar com as pessoas que vão fazer grande diferença na sua vida. Porque eu vejo idiomas, no geral, né, não só inglês, como uma ferramenta que você pode utilizar ela para diversos propósitos, tanto ruins quanto bons propósitos. Eu não aconselho você a utilizar o inglês para propósitos ruins, mas para quem quer utilizar o inglês para bons propósitos, você tem diversas informações e pessoas para se conectar. Então, o inglês, eu vejo ele como uma ponte para você se conectar com conhecimentos diversos e também com pessoas ao redor do mundo. Então, quando você aprende uma coisa nova, você pode criar um projeto novo ou ensinar uma coisa nova para outras pessoas. E quando você conecta com outra pessoa, então as possibilidades são infinitas, porque você vai estar unindo todo o conhecimento que você tem aqui dentro com o conhecimento de outra pessoa, e quando vocês unem o conhecimento de vocês, ninguém sabe o que pode surgir de novo. Pode ser uma nova rede social, um novo produto. Então é muito importante, acho muito interessante isso. O que a união de duas mentes ou várias mentes juntas podem criar. Então isso aconteceu, por exemplo, com a Apple. A Apple surgiu a partir da união do Steve Jobs, que era um cara super comunicativo, super visionário, com um colega dele que chama Steve Wozniak, que era um cara assim muito nerd,
que gostava de computador, gostava de entender como que as coisas funcionam, programação. Então foi a união dessas duas mentes que deu início à Apple. A criação do primeiro computador doméstico, o primeiro iPhone, tudo isso surgiu da união de duas mentes diferentes e também de personalidades assim, que juntas criaram uma coisa que revolucionou basicamente toda a forma como a gente interage, por exemplo, celular, toda a forma como a gente consome informação. Então é isso. Mentes incríveis se conectam. E a gente precisa de uma única coisa para se conectar, que é saber como se comunicar. E como você vai se comunicar, você precisa de um código. E esse código geralmente é os idiomas. Então o inglês é um código que você pode se conectar com outras pessoas. E tem outros códigos, que são vários outros idiomas. Mas o código global, assim, no planeta, por enquanto, é o inglês. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. E sempre lembre-se que esse projeto ele foi feito para pessoas e ele sempre vai construir junto das pessoas. E a opinião das pessoas tem grande impacto no futuro desse projeto. Então, eu quero dizer que se você tem alguma ideia, alguma sugestão, alguma crítica construtiva, nunca critique só pela crítica. Sempre traga a crítica com o propósito de ajudar o projeto a crescer. Porque se o projeto cresce, ele impacta mais pessoas. E se ele impacta mais pessoas, você também está ajudando outras pessoas de forma indireta. Então, a sua opinião é muito importante para mim, né, como fundador desse projeto, entender quais são as necessidades de vocês, pessoas que acompanham o projeto. Por exemplo, às vezes você tem uma ideia que poderia tornar o seu estudo mais fácil e que poderia ser implementado no site. Então, eu estou aberto a escutar a sua opinião. Eu acho que seria melhor fazer tal coisa porque ajudaria no meu processo de estudo. Então, compartilhe a sua opinião comigo. Mande uma mensagem, alguma coisa assim, que eu vou estar... Uma mensagem pode ser áudio, ou então escrito lá na caixinha do Instagram, aqui do Instagram, ou do YouTube, né? Porque a gente também tem canal no YouTube, que eu vou estar disposto a te ler ou te escutar, e a gente conversa, e a gente se entende. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, né, que a importância desse projeto, não só para mim, mas também para ajudar outras pessoas, e também da minha abertura com opiniões e críticas construtivas. E sugestões também, porque vamos tentar fazer esse projeto crescer para impactar a vida de mais pessoas. Porque realmente eu acredito na educação, na autoeducação. E eu também acredito que pessoas juntas podem contribuir para a gente diminuir a desigualdade social que a gente tem aqui no Brasil e também promover mais acesso à educação e mostrar para as pessoas que você não precisa ter muito dinheiro para aprender inglês. A internet disponibiliza tudo de graça, basicamente. Você precisa apenas entender como conectar, né, esse conhecimento que a internet te disponibiliza para usar e usufruir dele da melhor forma. Então é isso que eu acho muito importante, que a gente pode utilizar a internet como uma ferramenta para melhorar a vida das pessoas. E a gente tem que parar com essa questão de construir só para uma pessoa. A gente tem que ampliar a mentalidade de eu posso construir com foco nas pessoas e ao mesmo tempo também ter um retorno sobre aquilo que eu crio, entende? Então, eu penso num ciclo que eu chamo de ciclo, em vez de ciclo vicioso, eu chamo de ciclo virtuoso. Por quê? Um ciclo virtuoso é aquele ciclo que todas as pessoas que estão envolvidas dentro desse círculo, elas se beneficiam de alguma forma.
Então é uma coisa que toda a comunidade se beneficia de alguma forma. E agora o ciclo vicioso, no meu ponto de vista, é aquele ciclo que ele está concentrado em apenas uma pessoa ou alguma empresa específica e só essa empresa ou só essa pessoa se beneficia daquilo que ela cria ou aquilo que ela produz. E todas as pessoas, né, seres animais ou seres humanos e tal, fora desse ciclo vicioso, são prejudicadas ou então não tem nenhum impacto na vida delas. Então eu compartilho dessa filosofia do ciclo virtuoso, onde todo mundo dentro desse ciclo pode se beneficiar de alguma forma. E essa é a minha filosofia nos negócios, né, digamos assim, dentro de uma cultura de uma empresa, dentro de valores. Eu sempre vou acreditar nisso, que todo mundo que esteja envolvido dentro desse ciclo pode se beneficiar de alguma forma. Então eu posso me beneficiar ao mesmo tempo que posso beneficiar outras pessoas de forma gratuita. E eu acredito muito nisso. Eu posso estar errado e tá tudo bem, mas enquanto eu acredito nisso, é um propósito que eu quero me manter firme e fiel a ele, porque realmente eu acredito, né, que valores são uma coisa muito importante desde a base da fundação, seja de qualquer negócio ou de qualquer projeto. Então, se uma empresa ou um projeto não tem bases, né, sólidas assim, de valores, é muito fácil dessa empresa ou desse projeto se desvirtuar daquilo que não é essencial. Então eu sempre estou focado naquilo que é essencial e também nos valores que são importantes para o ciclo virtuoso gerar maior impacto na vida das pessoas. E isso não é aquela historinha, né, de empreendedor, de propósito. Não, eu acredito que todo mundo deveria ter um propósito baseado em valores interessantes para o todo, né? O todo, quando eu falo, é a humanidade, a sociedade, e trazer bons benefícios para ela. Mas é uma coisa que nem todo mundo pensa sobre e que eu acho que as pessoas deveriam pensar. E é um valor que eu, como indivíduo, né, quero trazer para esse projeto, e eu espero que eu seja um reflexo para futuros empreendedores ou futuros projetos de outras pessoas dentro da área de educação. Porque eu acho que a gente tem um setor que tem grande impacto na sociedade, que é o setor educacional, mas que a gente precisa fazer grandes mudanças nesse setor para ele ter maior impacto de forma certeira, entende? Porque ainda o setor educacional aqui no Brasil ele ainda é muito defasado. E também pensa muito de forma antiga e tal. E a gente precisa de pessoas com esse intuito de trazer mais dinâmica, mais novidades e mais ideias novas, também trazer esse espírito cultural de valores, onde a gente aprende a escutar mais do que falar mais. Então, o meu principal objetivo nesse projeto é escutar mais o que vocês têm a dizer, mais a sugerir e tentar colocar em prática aquilo que vocês me sugerem. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de tecnologia, né? Computadores, sites, essas coisas assim. Então, eu sempre acreditei na educação e na tecnologia como duas ferramentas que unidas podem ter grande impacto na vida das pessoas. Então, basicamente é isso. Eu acho que eu falei muito, mas como eu amo podcast, eu amo escutar o que as pessoas têm a me dizer. E também, quando eu vou gravar coisas assim, tipo vídeo ou podcast, eu também falo muito. Mas basicamente é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E
lembrem-se, vocês têm toda a liberdade para sugerir e opinar de forma construtiva nesse projeto, porque esse projeto ele é feito para pessoas e junto das pessoas. Até mais!